Bom dia! Graça e paz! Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. É uma palavra da sabedoria de Deus, da sua graça, onde o apóstolo Paulo, ele nos traz a revelação de que em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas foram congregadas nele. O Deus, o Criador, que foi o cabeça de todas as coisas e que criou céus, terra, todas as eras, todos os períodos, o período glacial, o período dos dinossauros, que a história nos mostra, tudo foi criado por ele, com propósitos definidos, com propósitos segundo o beneplácito do coração dele, segundo a sua vontade. A soberania de Deus, ela é tão inquestionável, que eu não sei o horário que eu vou partir, o dia que eu vou partir desta vida terrena, e muito menos eu escolhi chegar aqui no dia 20 de agosto de 1966, pelo ventre de Hilda Ferreira. Eu não sabia que eu viria para esta terra no ventre da minha mãe, Hilda Ferreira. Né? A cegonha me deixou em Jacarepaguá, não foi em Madureira, né? De presente para minha mãe, Hilda Ferreira, parafraseando uma música popular brasileira. Então, você que está conosco ao vivo neste momento, com o Ministério Graça e Intimidade, eu quero me apresentar, eu sou Marcos Felipe Ferreira, estou pastor neste ministério, sou irmão em Cristo seu, você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook, e você que estará pelo YouTube, quando esta gravação chegar ao YouTube, você que estará na gravação, que você possa ouvir esta mensagem, e você possa também acessar o nosso canal, as demais mensagens que nós temos, porque o nosso coração, ele está em linha com a genuína graça de Deus. Não somos o dono da verdade, longe de nós querer ser o dono da verdade, procuramos aprender, procuramos desenvolver este ministério de uma forma espetacular, aquilo que Deus vai nos trazendo, aquilo que Deus vai nos conduzindo, e para a glória do nosso Deus, nós estamos vivenciando esta graça dia após dia, porque tudo aquilo que nós passamos em nossa vida, nós conseguimos entender que não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, não há barreiras que possa romper seu amor, não há nada que possa a luz de Cristo apagar, porque ele é Jesus. Vamos louvar com este louvor maravilhoso do grupo Ágios. Que louvor abençoadíssimo. Canta com a gente se você conhece. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras
Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa Acalmar, nem barreiras que possa romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele Você pode dar um lindo aplauso a Ele, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, para sempre. O Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que traz a calma, aquele Deus que pode, no seu coração, fazer com que você aprenda a amar de verdade, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio a muitas situações que você não esperava. Você marcou um determinado horário, uma determinada situação não aconteceu conforme você marcou. Você sabe buscar de dentro esta paz, esta tranquilidade que acalma a sua alma. Ele sabe amar, ele acalma o mar. O que você pode fazer até o sol parar? Segura as estrelas, faz a terra girar. Nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Ninguém conhece os seus pensamentos, está além do nosso entendimento. Ninguém o pode decifrar, pois ele é Deus e não precisa se explicar. Só ele sabe o que não sabemos, só ele faz o que não podemos. Só ele tem o amor que acalma suas guerras. Teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem.
tem dentro de você o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E você tem dentro de você, obrigado minha filha, o Espírito Santo daquele que faz todas as coisas, daquele que fez todas as coisas em você, em mim, nas nossas vidas. O Deus que nos predestinou em amor, o Deus que conquistou por mim e por você todas as situações em termos espirituais. Antes de nós entrarmos no cerne da nossa mensagem, o nosso tema são os princípios sólidos edificados do Evangelho da Graça, o reino estabelecido, parte 3. Eu quero trazer uma palavra de gratidão a Deus pelos ministérios que Deus tem levantado. Existem muitos ministérios em graça hoje, da mesma forma como no legalismo existem N denominações e pessoas muitas vezes veiculam as suas opiniões próprias, de certa forma. Existe interpretação das Escrituras? Sim, claro que existe. Mas, de maneira geral, há uma mistura, há uma levedura muito grande, há um fermento dentro das tradições religiosas, dentro das tradições evangélicas, da tradição religiosa em si, não vou nem dizer evangélica, porque quando nós falamos religiosa, nós abrangemos desde o catolicismo romano, as religiões orientais, o protestantismo que surgiu oriundo da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é a Igreja Católica Apostólica Evangélica. E existe uma mescla muito grande vamos dizer assim, do Antigo Testamento, do livro que conta a história do povo judeu e que foi compilado com 67 livros, foi feita uma compilação, 66 livros, né, uma compilação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as histórias do povo hebreu, toda esta mistura, o comportamento, a cultura, os ensinamentos que o povo hebreu vivenciou através de Moisés. E esta mistura, ela não compõe a solidez do Evangelho, das boas notícias, das boas novas. Hoje também, na graça de Deus, existem muitos canais, existem muitas pessoas que pregam e pode ser que você encontre em alguns lugares algumas distorções, algumas situações que não estão em linha com a genuína graça de Deus, que falta um certo equilíbrio. Então, o nosso ministério, pautado na graça de Deus, ele tem premissas. E a nossa premissa, existe um tripé, que é a palavra, a oração e o louvor. E nós jamais deixaremos de orar. Não é porque a vontade de Deus é soberana, nenhum dos seus desígnios, como nós lemos inicialmente, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, que ele propôs nele mesmo, de tornar a congregar em Cristo, o ressuscitado, todas as coisas na dispensação, na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, nós estudiosos da graça de Deus, você também que estuda a palavra, entendemos que se deu ali no ano 70, quando o fim dos tempos aconteceu. Então, nós oramos sim, nós vamos trazer uma palavra de oração nesse momento, ao Deus Todo-Poderoso, ao único que é digno de receber a nossa honra, o nosso louvor e toda a glória seja dada a Ele. Senhor, a nossa gratidão a Ti, porque através da oração, Pai, que a oração é uma conversa contigo, como nós estamos nesse momento conversando, através do nosso diálogo, eu sei que muitos podem até dizer, vocês são loucos, como diálogo? É um monólogo, só você fala. Não, Deus fala em nosso espírito. Nós podemos ouvir a sua voz, não de forma audível como um ser humano. Talvez algumas pessoas até possam te ouvir, Pai. Ouvir uma voz parecida com a voz humana do Senhor,
pode falar a qualquer um dos teus filhos como o Senhor quiser. Mas nós ouvimos também a tua voz pela natureza, pela sabedoria que o Senhor colocou nas epístolas de Paulo, pelo nosso dia a dia, através do nosso dia a dia. Eu costumo dizer, Senhor, que nós somos a tua Bíblia, o Senhor escreve em nós a tua revelação, nas nossas ações, na consequência da palavra que está em nós, que nós recebemos pelo teu Espírito. O Senhor continua escrevendo os teus atos, as tuas verdades em nossas vidas. E eu acredito piamente que a oração, ela faz com que os teus filhos que nos ouvem se inclinem para dentro da tua vontade, que é soberana. E vai fazer com que uma força de colisão nos atraia para dentro da sua vontade. E a oração, ela pode trazer cura também? Pode. Ela certamente vai nos atrair para o local certo, para a maneira correta de nós trazermos a cura para as nossas vidas. O Senhor, que é o mestre da sabedoria, através dos médicos, através dos psicanalistas, através dos cientistas, o Senhor também traz a cura física. Os nutricionistas, os nutrólogos, nós aprendemos sim, Pai, que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, tanto espiritualmente falando, como no corpo físico. Se eu me alimentar mal, eu estarei suscetível a ter doenças no meu corpo físico, da mesma forma espiritualmente. Se eu me alimentar mal espiritualmente, o conhecimento espiritual, a minha vida, ela estará raquítica, ela estará bambeando, estará capenga. Por isso, ó Deus, que a palavra da tua graça, nós procuramos nos esmerar dentro da nossa condição, dentro daquilo que nós temos, pois nós trabalhamos para sustentar a nossa família. Nós entendemos que a pregação não é uma profissão, é uma profissão de fé, mas a pregação, ela é uma consequência das tuas verdades expostas ao apóstolo Paulo, reveladas ao apóstolo Paulo, que nós devemos compartilhar em amor, compartilhar com amor. Se algo advir da pregação, se algum benefício advir dentro da sua vontade, nós somos gratos a ti, mas nós não fazemos a pregação para angariar fundos, para ter condição financeira, para crescer financeiramente, não, Pai. De graça nós damos aquilo que de graça nós recebemos. Caso o Senhor queira usar os teus filhos para abençoar, é uma consequência daquilo que nós fazemos. Então, nós te agradecemos, porque o Senhor nos inclina à tua verdade. Oramos a ti, porque assim como Paulo em várias passagens, em vários momentos, ele disse que ele orava. Ele lembrava dos seus irmãos na oração. Nós lembramos. Quantas vezes, em qualquer momento das nossas vidas, seja pela manhã, pela madrugada, ao deitar, ao acordar, nós oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, apresentamos a ti, colocamos uma palavra, enviamos uma palavra de vitória, uma palavra de cura, para que o teu Espírito, ele possa gerar esta atração naqueles que são teus filhos. E a oração, ela é poderosa sim. A oração, ela tem um poder tremendo, Pai, porque é o teu poder agindo na minha vida, agindo em nossa vida. E nós te agradecemos. Usa-nos de forma eficaz para que os teus filhos possam crescer na graça e no conhecimento. Amém e amém. Obrigado por sua atenção nesse momento. Uma palavra rápida, já são 11 horas e 8 minutos, hoje dia 25 de 4 de 2021. Uma palavra dedicada aos nossos irmãos do Ministério Graça e Intimidade, aqueles que cooperam conosco, aqueles que colaboram, que continuem colaborando para os nossos projetos, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos, quando finalizar a pandemia, quando estiver tranquilo, possamos voltar a nos reunir como a Igreja de Cristo, a Eclésia, ou nas casas, ou em um local físico. De certa forma, a princípio será nas casas, nas residências, aqui em minha residência, residência da irmã Marinha, da irmã Isabel, da irmã Raíssa, do irmão Stefano, Elieira, da onde quer que Deus nos leve a congregar e trazer esta chama junta, né? Essa questão social, essa questão espiritual social,
do amor das pessoas, fazer aquele café da manhã, aquele almoço maravilhoso, e também poder contribuir com pessoas que Deus trouxer para nós ajudarmos, para nós cooperarmos, como nós já temos cooperado nesse período de alguma forma, com alguma pessoa que às vezes precisa de uma cesta básica, precisa de uma cooperação em termos materiais, e Deus nos tem dado condições, Deus tem usado pessoas que nos tem trazido às vezes uma cesta básica e nós ajudamos alguma pessoa. Também é a obra social, ela é o contexto da obra de Deus, é uma consequência. Nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos em Cristo Jesus. E a salvação que nós pregamos é a salvação da mente, é a metanoia, para a transformação, para uma nova atitude, um novo comportamento, uma vida em Cristo, em que as pessoas, pelo conhecimento, pela oração, pela vivência, elas vão desenterrando o seu tesouro, vão buscando lá de dentro, o tesouro que já está, que foi predestinado para os filhos de Deus, para a glória do Senhor. Então, a minha gratidão, eu quero fazer um convite a você, gratidão também ao irmão Silvio de Rio das Ostras, irmã Sheila, irmã Sandra, todos aqueles que estão no Namar, Rio das Ostras, nas cidades limítrofes, a Macaé, Carapebus, Quissamã, Córrego do Ouro, Sana, aqueles que nos ouvem e que desejam ter o coração vinculado ao Ministério Graça e Intimidade. Façam contato conosco, o nosso DDD é 22 98155 2308. Certamente a minha esposa já colocou aí no Facebook. E se houver algum irmão que queira pedir oração, sim, nós estamos dispostos a juntamente com você orar. Orai uns pelos outros, orando sem cessar. Você tem a mesma autoridade que eu tenho, o mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. Mas, sabe, há momentos da nossa vida que o nosso lado humano, ele quer falar mais alto. E às vezes nós nos sentimos debilitados. E pedimos a um irmão que ore juntamente conosco. Quem nunca se sentiu assim? Não existe aquela pessoa que é o pastor dos pastores, o ápice dos pastores, do apóstolo, do papa. Somos todos seres humanos, a mesma carne, todo mundo voltará ao pó, todos nós vamos voltar, vai todo mundo para o inferno, que é a sepultura. Ninguém vai ser isento de voltar para o inferno, para a sepultura, não, todos nós, filhos de Deus, aqueles que são os filhos da salvação, ou filhos da perdição, todos terão o mesmo destino em termos humanos. Todos nós. Então, eu quero convidar você que está conosco nesse momento, caso você queira, você quando assistir a nossa live, nossa gravação, né, pelo YouTube, que nós vamos depois colocar no YouTube, dê o seu like, ative o sininho. É muito importante o like, o crescimento do nosso canal está crescendo. Isto é importante, é revigorante. Todos nós que conhecemos o YouTube sabemos da questão da monetização do YouTube. E quando nós estivermos sendo monetizados, tudo isso será revertido para a obra social do Ministério Graça e Intimidade. Porque para a glória do nosso Deus, graças a Deus, nós temos saúde e continuaremos desfrutando da saúde para com essas mãos poder trabalhar. Sabe como Paulo falava? Paulo dizia assim: eu faço tendas para sobreviver. E graças a Deus, Deus me deu condições de trabalhar, de ter a minha profissão para sobreviver, para pagar as minhas contas. Então eu peço a você, se você quiser, inscreva-se no nosso canal, convide 1, 2, 3, 10, 100, 20, 1000 amigos para se inscrever. É valoroso essa questão da monetização pelo YouTube, tem o seu valor sim. E também a expansão do reino de Deus na região dos lagos, no Brasil, no mundo. O nosso canal ele está crescendo. Eu, Marcos Felipe, estou crescendo, desenvolvendo. Obviamente que eu não sou o melhor dos pregadores da graça de Deus. E não acredito que exista melhor. Existem pessoas que têm mais experiência, que se dedicam mais, que têm um conteúdo melhor, que estudaram um pouco mais. E nós vamos aprendendo com estes irmãos. E nós vamos crescendo e compartilhando a graça de Deus. Fique com a gente até o final desta live. Fique conosco, participe, ore, interceda, para que a graça de Deus possa correr.
Nós já louvamos, Ele é Jesus, muita calma nessa alma, que a sua alma possa desfrutar desta calma e que nós possamos também crescer com as consequências dos princípios sólidos da graça de Deus. Um tema excepcional, os princípios sólidos edificados do Evangelho da graça de Deus. Por que nós falamos edificados? Paulo, apóstolo, nós vamos citar esta passagem, ele falou sobre isso. Cada um veja como ele, como prudente construtor, recebeu a revelação da graça. Nós temos entendido que Paulo usou muito da linguagem do seu povo, porque ele era judeu de nascença, e ele foi obrigado a usar da estrutura do povo judeu, da cultura do povo judeu, para poder compartilhar a graça. Porque veja bem, da mesma forma que nós hoje temos resistência, é oferecido resistência a esta palavra predestinada de sabedoria. No período, na época do apóstolo Paulo, ele também recebeu resistência. Então ele teve que saber fazer uso, ele se fez de fraco para ganhar aqueles que estavam enfraquecidos pela força da lei. Então ele teve que muitas vezes dizer assim, eu fui ao terceiro céu. Existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu. A cultura judaica e outras culturas, elas têm essa visão. Mas nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele recebeu do Espírito Santo a revelação, o entendimento. Vocês falam muito do Espírito Santo, espiritualizam muito. A graça de Deus, meu amado, ela é um ponto de equilíbrio. É óbvio que temos que estudar, que conhecer. Deus levanta pessoas como o Fábio Sabino, como ele levantou João Ferreira de Almeida no seu tempo, na sua época, para fazer a tradução da Bíblia da forma que ele tinha, com o recurso que João Ferreira de Almeida possuía. Esses dias eu estava conversando com o Fábio Sabino, professor Fábio Sabino, que Deus capacite você para você criar uma versão mais aproximada da Bíblia Sagrada, próximo aos originais, porque é um homem capacitado por Deus. Fábio Sabino foi um pastor, e ele hoje opta por ser um professor de grego, de hebraico, de aramaico. Ele se aprofunda nos códices, nos originais da Bíblia, para poder trazer para nós ensinamentos bem próximos aos originais. Nós sabemos, entendemos que houve adulteração da Bíblia, sim. A Bíblia, digo, como um livro escrito pelo ser humano. Houve muita coisa que foi adulterada. Mas a sua essência, Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite que essas coisas aconteçam. Veja a sua vida e a minha vida. Eu e você, pelo conhecimento da graça, somos perfeitos em Cristo. Você que não conhece vai dizer assim, você está maluco. Vocês são muito nariz empinado, dizer que vocês são perfeitos. Em Cristo, no seu amor, nós somos perfeitos. O Espírito Santo de Deus nos fez perfeitos em Cristo. Perfeitos na questão espiritual. Nós não precisamos de ir para o limbo para nos aperfeiçoar, não precisamos de reencarnar para nos aperfeiçoar. A palavra é clara, ao homem é dado morrer uma só vez. Você que tem a doutrina espírita no seu coração, mergulha fundo na Bíblia, nos livros, e leia e veja, onde Paulo explica que ao homem só vai morrer uma vez. Você não volta para morrer de novo. E a solidez do Evangelho, a estrutura do Evangelho, ela nos mostra estas verdades. Da mesma forma como Deus permitiu, porque a Septuaginta e a Vulgata Latina, que foram as escolas religiosas da época que compilaram os livros e permitiram colocar-se aqui, não colocaram o livro de Enoque, dos pais da igreja, como outros que são relatados, o próprio Fábio Sabino prega sobre esses pais da igreja, Clemente. Não colocaram o livro de Moisés. Há muitos livros que poderiam ter sido inseridos. Eles não acreditaram que aqueles livros fossem para o cânon sagrado, consideraram como livros apócrifos. Assim como a Bíblia Católica, a Apostólica Romana, possui, se não me engano, mais 9 livros, né, Susana, Baruch e outros livros, que são considerados pelo protestante livros apócrifos. E com certeza tem o seu valor. Então, a revelação que Paulo recebeu do Espírito não foi apenas algo sobrenatural que ele recebeu, mas você pode ver que Paulo uniu a revelação com a historicidade do seu povo judeu.
E ele soube, com muita inteligência e muita sabedoria, aplicar aos coríntios, ao povo de Éfeso, ao povo de Gálatas, ao povo de Colossos, aos Tessalonicenses, todas as demais cartas com sabedoria, convergindo para a genuína graça de Deus. Então, por exemplo, leia comigo, como o texto principal, a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aí você pode questionar e dizer assim, mas Marcos, você em vários outros temas, você e outros pregadores dizem que Paulo escreveu, o que Paulo escreveu para os coríntios foi para os coríntios, Tessalonicenses para os tessalonicenses. Paulo falou de arrebatamento que não tinha nada a ver conosco, mas era para aquele povo, era voltado para o ano 70, para a destruição de Israel, era um arrebatamento espiritual, era justamente a partir do momento que depois da cruz se consumasse o último episódio, que era a destruição do ícone do povo judeu, que era o templo onde se oferecia sacrifício, onde Jesus substituiu tudo isso. Naquele evento ali, iria se consumar definitivamente, e ali daria início, após a transição da antiga aliança para a nova aliança, ao pacto da graça de Deus, ao reino estabelecido, ao reino eterno estabelecido. Então, este povo que Paulo cita, não foi apenas o povo judeu, porque como eu citei no nosso encontro anterior, no nosso encontro de fé cristã, Paulo teve um chamado tríplice para os reis e governantes daquela época, para os gentios, que foi um chamado específico, mas também para os judeus. Ele, quando Jesus ele teve aquele encontro no caminho de Emaús, Jesus falou para ele que o chamado dele era tríplice. Ele falaria com essas três visões. Então, é preciso que tenhamos olhos iluminados para captar, né, para perceber. O nosso mote do MGI, ele fala que a nossa oração é para que a nossa percepção, nós cresçamos em toda a percepção. Observe isso aqui, Filipenses 1. E há um aspecto muito importante, eu e você termos a percepção. E essa percepção, quem vai dar não é o estudo da psicanálise, da psicologia, que é algo maravilhoso, é fantástico. Você se aprofundar e conhecer. Eu tenho participado de alguns encontros de lá, psicólogo, meu amigo Anderson, e eu tenho uma irmã que é psicóloga, a Lenisa é psicóloga, e eu gosto muito, se Deus me permitir ainda fazer uma faculdade de psicologia, eu vou fazer. Agora, o que nos traz essa percepção não é a ciência humana, até porque a psicanálise, a psicologia, a medicina, nenhum desses pode ter conhecimento se o Deus Todo-Poderoso não nos conceder. A suficiência nossa vem de Deus. O doutor psicólogo, o doutor psicanalista, o doutor médico, ele pode ter doutorado, pós-graduação, mestrado, o ápice do estudo catedrático que ele absorver, mas ele é um simples mortal. Se Deus não conceder a ele a consciência para trazer a cura para esse maldito vírus, se Deus não der sabedoria à ciência, para a ciência estudar e pesquisar e descobrir, nada vai acontecer. Não cai, nós cantamos um louvor que não cai uma folha sem que Deus permita. Ora, se não cai uma folha sem que seja permissão de Deus, quanto mais a ciência estabelecida por Ele e dada ao ser humano. Se nós observarmos no decorrer da história da humanidade, todas as descobertas científicas, Galileu, eu de vez em quando cito Faraday, os que eu estudo em eletrotécnica, todos eles Ampère, todos esses homens, eles não descobriram por acaso, eles pesquisaram, como diziam os professores meus, eles escarafuncharam para descobrir, e Deus gradativamente foi concedendo a cada um deles. Nós entendemos que foi Deus. Paulo, ele quando disse que foi ao terceiro céu, ele disse que ele viu coisas, eu, Marcos Felipe, imagino, parte dessas coisas que ele viu, coisas inefáveis que ao homem não era acreditado. Imagino eu que Paulo deve ter visto a descoberta da energia elétrica.
Descoberta, não foi invenção. Porque todas as situações são descobertas porque já existiam no coração e na mente de Deus. O Deus que, seja por uma explosão cósmica, criou a Terra, seja o Big Bang que criou, não importa. Ele está por trás de tudo isso. Esses dias eu conversando com o senhor, ele falava, eu tenho um amigo que ele não fala em Deus para ele, que ele não acredita, porque ele não entende, porque o filho foi assassinado e tal. Eu falei, poxa, é interessante como as pessoas não acreditam em Deus porque não veem, porque não ouvem, mas acreditam no vento, que sopra e você não vê o vento, mas você sente. Um vento que traz benefícios, que muitas vezes traz destruição, tufão, furacão. E as pessoas creem que existe o vento, mas não podem ver, não podem nem conversar com ele, falar com ele, levar um lero com o vento. E acreditar que Deus está por trás disso tudo, só tem um jeito, só pelo Espírito dele, como ele fala na sua palavra. Só pelo Espírito dele. Não adianta que eu não vou convencer Manuel, Joaquim, Mônica, Márcia, Marcos, Felipe, eu não vou convencer. Lembra da passagem do Felipe? O eunuco quis pedir a ele uma explicação, e só pelo Espírito que ele pôde explicar o eunuco lia e não entendia. O eunuco da rainha de Candace. Só o Espírito, e um detalhe muito importante, isto só acontece dentro da vontade de Deus. É a mesma situação da oração. Não adianta eu orar, Senhor, traz a cura, se Deus não quiser, não vai acontecer. Agora a oração é uma ferramenta que Ele nos deu. É um instrumento que Ele nos deu. Eu, sendo eletricista, se eu souber utilizar bem as minhas ferramentas, eu vou trazer benefício aos meus clientes. Eu não vou morrer eletrocutado. Imagine que eu pego uma chave de fenda e coloque em um parafuso energizado, descalço, sem isolamento, e seguro na parte da chave que é metálica. Eu vou virar pó de espirro, como diziam meus professores. Eu vou morrer eletrocutado. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que saber usar bem as ferramentas que eu tenho. E a ferramenta que Deus tem para nos revelar é o seu Espírito. Não tem outro jeito, não é por bola de cristal, por adivinhação. Não é você pegar essa Bíblia e falar assim, eu rasgo a minha Bíblia se o Senhor não me revelar. Se o Senhor não me der revelação, se o Senhor não fizer, eu rasgo. Você vai rasgar a tua Bíblia, porque Ele não vai te revelar. A palavra diz que Ele revela a quem Ele quer. Lê Romanos 9. Ele disse que Ele levantou o faraó para mostrar nele a sua glória. Ele permitiu, se você ver a história de Moisés, como Deus conduziu, Ele usou até a sua irmã Miriam, entre aspas como mentira, para dizer que conhecia uma pessoa que podia, ela omitiu, que podia tomar conta dele, não disse que era mãe de Moisés. E Moisés foi criado pela sua própria mãe. Veja como o Espírito de Deus conduz até na história do povo hebreu, na história da humanidade, Ele conduz da maneira que Ele quer. Será que este vírus que existe aí, Deus não está conduzindo da maneira dele? Para fazer muitos seres humanos terem um coração melhor, muitos filhos de Deus que estão inclinados pela carne, a se inclinar para o Espírito? Claro que sim. E então, Hebreus capítulo 6, verso 1, parece que eu estou fugindo do tema, mas não estou não. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Veja, você que está aí conosco no Instagram, você que está no Facebook, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento que haviam questões que passavam pela permissão de Deus, se Deus permitir. Mas não era doutrina, condição, como diz do latim, a condição sine qua non. Se você não passar pelas águas, se você não participar de uma santa ceia, se você não subir ao monte, se você não orar na madrugada, a fila é menor. Não sei de onde tiraram isso daí, que a fila é menor. Na madrugada, os demônios, os diabos estão fazendo outras obras, não te impede que a oração chegue a Deus. Não sei de onde inventaram essas mentiras. Essa mitologia.
Primeiro inventaram a mentira de um diabo que grandes pregadores ainda continuam acreditando que existe um ser. Não tem essa questão de Lúcifer. Não há nenhum Lúcifer na Bíblia que desceu, que foi. Não, não há isso. Você vai ler essa passagem e você vai entender que não está falando de um anjo que foi expulso do céu, não. O diabo da carne está em todos nós. Todos nós temos o Espírito, o Filho de Deus, o Espírito Santo, mas o diabo da carne continua. Se eu não dominar o diabo da minha carne, ele vai agir contra a minha vida, contra a sua vida, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos. Na língua, eu tenho que dominar, nas ações, nas atitudes, no zoio. Tinha um corinho antigo, quem foi criado dentro da Assembleia conhece: cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha no que pega. De certa forma, esse corinho, ele mostrava que nós temos que ter o cuidado, porque o diabo da nossa carne, ele vai estar constantemente lutando. E aí Paulo prossegue falando assim: assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, presta atenção no que Paulo fala, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Paulo está sendo bem claro. Você foi iluminado, torna participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. Várias situações Paulo está mostrando. A nova era, né? Um novo tempo haveria de vir. Paulo estava falando daquele tempo, e nós estamos vivendo esse tempo que ele disse que havia de vir. Ele veio, é o reino estabelecido, com um alimento sólido, e caíram. Esse cair que Paulo está dizendo não significa que perderam a salvação, que deixaram, que permitiram que a sua carne, que permitiram que o diabo da carne, que permitiram que os problemas, as aflições criasse, vamos dizer, um tampão, fizesse com que a sua visão ficasse nublada. Caíram, né? Titubearam, escorregaram na casca de banana e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque por um único sacrifício nós fomos aperfeiçoados. Não tem como você se arrepender de novo, não tem como se aperfeiçoar de novo. Jesus não vai morrer de novo, foi uma vez só. Por isso que ele disse que é impossível. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Para que isso acontecesse, era necessário que Jesus morresse uma, duas. Você lembra quando a gente estuda o tabernáculo? O que uma vez por ano o sacerdote fazia? Paulo está fazendo uma analogia. Todo ano o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo de Israel. Não pelo povo brasileiro, não pelo povo americano, pelo povo de Israel. Por isso que Jesus veio. Lá em Hebreus fala, um único sacrifício nós fomos aperfeiçoados, até que nós, como diz Paulo, caíssemos de novo. Porque o cair, tem a passagem bíblica fala, o cair é do homem. Eu posso tropeçar uma, duas, três, quantas vezes, e Deus me levanta, Deus me ergue. Porque Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É um contexto, é real. Então, vamos falar de alguns pontos de solidez do Evangelho. Eu ia tentar terminar a 33, mas não vou conseguir. Vou procurar ser bem rápido nesses pontos de solidez, porque é interessante, você vai entender rápido comigo. Primeiro ponto, entender que a graça de Deus ela é uma ciência divina. Eu já citei, eu já falei, todas as coisas vêm de Deus. Assim como a matemática, como a psicanálise, até há muitos anos atrás não existia. O pai da psicanálise, todo mundo sabe que é Freud, né? Até há muitos anos atrás não existia psicanálise. As ciências, muitas ciências foram evoluindo, desenvolvendo, porque não existia. A pesquisa científica ela é constante. A metodologia da pesquisa científica, ela é uma premissa de quem procura evoluir, desenvolver. A pesquisa tem que ser constante, você tem que pesquisar sempre. Independente de você ter níveis superiores, mas você vai pesquisar. E entender que a graça de Deus é uma ciência divina é um ponto de solidez do Evangelho, do conhecimento, da Boa Nova. Entender dois tópicos interessantes. Primeiro, entender que a graça é uma ciência divina. E entender que a teologia é uma ciência humana.
haja visto o que a tradição teológica e religiosa implantou na mente nervosa de muitos evangélicos, de muitos religiosos. Pessoas que já morreram, pessoas que estão aí sofrendo, tentando barganhar com Deus em várias situações da sua vida. Não conseguem entender que Deus já fez tudo espiritualmente falando. Então, quando eu e você entendemos que na religião o centro é o homem, mas que na graça o centro é Deus, quando este véu é retirado das nossas vistas, que Deus é o centro de todas as coisas, como eu dizia antigamente para o irmão Walter, você descansa, você respira aliviado, você tem o seu organismo, você tem a sua visão, o seu entendimento repousando no Deus de toda graça. E aí existem consequências desta solidez. Quais consequências podem existir? Primeiro, nós visualizamos e percebemos a gratuidade da graça de Deus. Mas que redundância, a gratuidade sim. Quem vive na graça não se deixa praticar as obras que a religião, que a tradição, seja a religião A, B, C, D, seja qual for a tradição, denominação que você vive, que pratique algum ritual que anule a graça de Deus. Que anule a graça de Deus. Se você se permite fazer isso, você não consegue visualizar e perceber a gratuidade da graça. Foi de graça. Não tem como ser diferente. O indivíduo que quer ser fiel e dizimista porque ele perde a salvação, porque senão está roubando a Deus. Isto é contrário à genuína graça de Deus. Não é um princípio sólido. O princípio sólido é que Ele fez tudo por você. O princípio sólido é que você não tem que dar para receber de volta. Você dá porque Ele já te deu, para que você contribua, para que você colabore, para que você ofereça as suas ofertas, os seus dons, as suas qualificações. E quais critérios foram usados por Deus? Vamos lá. Primeiro, Efésios capítulo 1, de 5 ao 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então são critérios que ele utilizou e que nós não temos como contestar. O critério do seu amor e a gratuidade que ele quis nos conceder. Romanos 13, 24, depois 1 Coríntios 2, 12, você pode abrir sua Bíblia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A outra passagem, 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, se nós pagarmos um alto preço. Não, nos tem dado gratuitamente. Terceiro ponto, fomos libertos e já depois da cruz, para o reino de Deus, né? Chamados para o reino. Colossenses 1,13, é uma passagem que todos nós conhecemos de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele povo foi transportado e nós já nascemos no seu reino. Nós insistimos nessas verdades. Quarto ponto, não necessitamos da religiosidade, de campanhas, etc. e tal. Efésios 3:20, Filipenses 4:6. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua aonde? Em nós. Não andem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então Paulo está mostrando que quando você tem um princípio sólido do Evangelho, do conhecimento da graça de Deus, a ansiedade não se nomeia na sua vida. Nós estamos vivendo um momento em que a pandemia está trazendo a muitas pessoas uma ansiedade desmedida.
E quando eu apresento a Deus nas minhas orações, e quando eu tenho ações de graças, ou seja, eu por saber, por ter o conhecimento de que Deus já fez tudo por mim, eu pratico obras preparadas de antemão, que são ações de graças. Eu faço obras perfeitas, eu ajudo o próximo, eu tenho como cooperar, como perdoar, como colaborar com o meu irmão, porque foram obras que Deus já preparou de antemão. E eu apresento os meus pedidos em oração a Deus. Esta graça, ela se faz presente na minha vida. O entendimento da solidez desta graça, ele está sendo manifesto. Não por causa do meu mérito, mas por causa desta gratuidade que Ele deu, para fechar, que Deus nos deu. E para fechar este raciocínio, capítulo 3, verso 5 de Tito, que diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, meus amados, a conclusão desta verdade que nós trazemos acerca da solidez do Evangelho da graça de Deus é que Deus já estabeleceu um reino. O reino de Deus está estabelecido de que forma? Ele não virá em um cavalo branco, ele não virá com alarido humano de trombeta que vai tocar, como Kennedy está tocando aí. Não. Não vai descer uma Jerusalém celestial, como está lá figurativamente em Apocalipse. Quando você leu, tem muita gente que lê o livro de Apocalipse e quer aplicar de uma forma real aquelas figuras de linguagens, aquela visão que João trouxe especificamente para as 7 igrejas da Ásia. Ali não é a doutrina para nós, a igreja de Cristo. Ali foi uma visão do que aconteceria carnalmente com o povo de Israel no ano 70. Mas quando nós lemos esta passagem de Tito, nós entendemos que os nossos atos de justiça, aquilo que nós fazemos e achamos que é justiça, não traz nada para nós. Mas a misericórdia de Deus, que antes da fundação do mundo já havia preconizado a salvação do povo judeu, ou seja, a salvação da lei de Moisés, e também preconizou o reino estabelecido em nós, a sua igreja, pela morada do Espírito Santo em nós. Quando nós entendemos isto, é como aquela palavrinha eureka. Puxa, como diz um determinado coaching, caraca, ele diz assim, isso dá uma sorte. Na verdade, quando você consegue enxergar essas verdades, toda a sorte de bênçãos espirituais, como disse Paulo lá em Efésios, capítulo 1, já está na tua vida. E aí, você mergulha não apenas nos artelhos, não apenas nos joelhos, mas você mergulha fundo nesta graça, você está inundado, você está nadando na graça de Deus, porque você está nos rios, no rio do Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus que Ele paira já sobre a terra, e que Ele retornou e que Ele hoje vive em cada um de nós, é que nos elucida, é que nos revela. Nós estamos aqui como comunicadores desta graça. E eu espero você na próxima semana, para nós falarmos de outro tema, para nós compartilharmos mais um pouco da graça de Deus. Eu não sei qual é o tema que nós vamos falar semana que vem, mas nós temos vários temas que nós poderemos lançar mão, mas eu quero convidar você a continuar participando deste trabalho, onde ele traz a libertação, onde ele traz a cura. Porque a metanoia, a palavra genuína da salvação, ela é diferente daquela salvação que lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Jesus fez para o povo judeu. Ali é um aspecto de salvação, que ele livrou o povo de estar submetido à lei. E ali também, ele disse que tudo estava consumado. O seu reino de paz, o seu reino eterno foi consumado. E ele passou a morar em nós, em você, em mim, nas nossas vidas. E é por isso que hoje nós podemos abrir a nossa garganta, abrir a nossa voz e dizer: o reino estabelecido
tem a solidez do Evangelho da Graça. De todo este conhecimento que nós trabalhamos, que nós falamos, não só na live de hoje, mas nas demais lives. Acesse as nossas gravações que nós fizemos desde o início. Compartilhe com um amigo seu, se alimente deste conhecimento. E que o Espírito de Deus que nos traz a revelação, que traga a você também, que haja crescimento, assim como muitos pastores que estavam há 30, 40 anos na lei, através das palavras de Geraldo Moraes, de Messias Soares, de outros pregadores da graça, que possam, através das nossas palavras também, ter a sua libertação, abrir o cadeado desse calabouço que eles vivem, de barganha com Deus, e passem a entender que você é livre, que eu sou livre, e que para a liberdade de Cristo nós fomos chamados. Abraça a solidez desse Evangelho. Graça e paz. Boa semana para você.